Boa noite, pessoal. Nós vamos falar sobre o romantismo. Então, para iniciar nossa aula, eu trouxe esse slide aí com a imagem da Revolução Francesa, do Delacroix, que é liberdade, igualdade e fraternidade, representando, né? Então, o romantismo, ele surge com a ascensão da burguesia. Primeiro tem a queda da Bastilha, vem a Revolução Francesa, e aí a ascensão da burguesia. Aí surge uma nova classe social. Veja que eu trouxe novamente, né? Que é para poder me situar bem, para poder fazer a explicação. Bom, quando aconteceu o romantismo? O romantismo aconteceu no século XIX. Esse século XIX, eu coloquei assim, anos de 1800, quer dizer que não é 1800 cravado. Ele começa, se adentra em 1800 e vai embora, tá? Então, o que nós vamos ver aqui? O contexto histórico, né, do romantismo. O que é esse contexto histórico? Aconteceu depois da Revolução Francesa, queda da Bastilha, Revolução Francesa, onde o ser humano teve a influência, né, da Revolução Francesa. Claro que a minha obrigação aqui não é explicar sobre a Revolução Francesa, porque isso fica por conta do professor de história, tá? Ele teve assim uma grande influência mundial, né, do jeito das pessoas pensarem. Quer dizer que a monarquia era soberana no mundo inteiro e a partir daí, da Revolução Francesa, instigou as pessoas a pensarem de uma maneira diferente, onde o ser humano pôde ter uma liberdade. A ascensão da burguesia, que é uma nova classe social. Aí nós temos aqui a chegada da família real em 1808. Eu tenho um livro chamado 1808, né, que é a chegada da família real aqui no Brasil. Porém, esse livro eu não achei para mostrar para vocês, tá? Essa chegada da família real aqui em 1808 tem a ver com a invasão napoleônica na Europa. Dom João VI estava com medo do Napoleão e veio para cá com medo, né, de ser invadido, e como realmente foi invadido. Aí a capital aqui do Brasil era Petrópolis, no Rio de Janeiro, e depois teve a independência do Brasil em 1822. Vou mostrar para vocês aqui, eu tenho o livro 1822, ó, a capa dele, ó. 1822, esse aqui é Infanto Juvenil. É bom para adolescentes ler, é uma linguagem bem acessível. Eu só não impresso, tá? Eu tenho um outro livro aqui, ele chama-se A Sombra da Guilhotina. Ele vai detalhar como foi essa queda da Bastilha, tá? Como que foi a Revolução Francesa. Gente, é muito interessante, tá? Eu fico pensando, às vezes, será que nós não estamos retrocedendo, né? Porque como que eles eram espertos, viu? Os franceses. Bom, aí nós temos aí a independência, né? 1822. Tá, mas onde é que eu quero chegar com isso? Quero chegar no seguinte contexto, que em todos esses acontecimentos nós temos o romantismo, essa escola literária, o romantismo, a qual nós estamos estudando agora, tá? Tirei para vocês essa foto da internet, ela retrata o livro Iracema. Por que eu estou falando desse livro? Porque ela é um livro que fala do índio. Ela é um indianista, um romance indianista. No romantismo, a gente vai ter muita fala sobre indianismo, índio. O que vai nos representar ali é o índio, tá? Mas para a gente dar aula, eu digo por quê. A Declaração dos Direitos do Homem. Bem, aí no romantismo, como teve aí a Revolução Francesa, tivemos a influência, né, deles para ter um novo
essa ascensão da burguesia, tem um novo estilo de pensamento. Então, tivemos a Declaração dos Direitos do Homem. Então, agora o homem não era mais tão limitado. Ele podia pensar, por assim dizer, e claro que pensar ele sempre pensou, mas ele era livre. Tá? Nós temos aí o artigo 11, a livre comunicação dos pensamentos e opiniões é um dos direitos mais preciosos do homem. Todo o cidadão pode, portanto, falar, escrever e imprimir livremente. Esse artigo 11 aí, em 1800 e lá vai bolinha. Veja, em 1800 e agora, né? Reticências. Então, esse artigo é lá em 1800, então quer dizer que lá naquela época as pessoas começaram a escrever o que pensavam e o que sentiam, tá? É aí que eu tô querendo chegar. Os valores do romantismo. Novo sentido da vida. O que seria esse novo sentido da vida? A pessoa agora, ela podia, é livre. Então, quer dizer que ela pode falar o que ela quer, né? E escrever. Ela pode imprimir. Novo sentido da vida, né? Livre iniciativa, competição. Ela pode ir onde ela quer. Né? Ela tem o livre-arbítrio. Meu gato tá aqui. Ele tá louco para pular no computador. Vem cá. Com a mamãe. Ai. E ele assiste aula comigo de vez em quando, tá? O que mais? Desculpem, tá? Mas ele assiste aula comigo. Ele faz aula comigo. Individualismo, extinção dos privilégios da nobreza, que a gente sabe que os nobres eram privilegiados, né? Fim das barreiras entre classes, nova classe social, essa nova classe social era a burguesia, e um novo público leitor. Muitos saem estudar fora, né? Eles viram os doutores, saem estudar fora do país. E as influências? Então, nós tivemos uma forte influência de Rousseau. Rousseau era um filósofo, né? Então, o que ele coloca aí? O mito do bom selvagem, de Jacques Rousseau, né? Então, ele fala sobre o choque cultural do homem branco com o índio. O movimento Sturm und Drang, tempestade ímpeto, esse Sturm und Drang aí está em alemão, tá? Eu não sei falar em alemão. Que significa tempestade e ímpeto na Alemanha, valorizando o nacional e o popular. Então, isso tudo vinha influência para nós, né? Publicação do romance O Sofrimento do Jovem Werther, de Goethe, externando a força de uma paixão, o amor pula qualquer barreira. Se eu gosto de uma pessoa, eu devo ficar com ela a qualquer preço. Se não puder ficar com a pessoa amada, a morte que eu quero. Alto índice de suicídio na Europa. Então, assim, esse livro, ele teve assim, uma influência muito grande nos jovens na época, porque ele era assim, a pessoa, ela não dava certo o relacionamento amoroso, então, não deu certo, então eu vou morrer, eu vou me matar, eu vou me suicidar, né? Então, ele até foi proibido esse livro aí do Goethe, tá? Assim, ele era meio tipo Romeu e Julieta, tá? O romantismo, essa parte aí. E as características? Temos aí o individualismo e o subjetivismo, né? Eu dei uma coladinha ali, tá? Que é para eu não falar muita bobeira. Esse individualismo, subjetivismo, basicamente o mesmo. Quer dizer, é o que eu penso, o que eu quero e eu valorizo isso, tá? Então, isso tem muito valor. Então, agora mudou tudo bruscamente do que era antes no Brasil colônia para agora, né? Um sentimentalismo, viver dói. Como dói, meu Deus! Culto à natureza. Esse culto à natureza não é o mesmo culto à natureza do arcadismo. Ele é um culto, assim,
o Brasil, ele é o melhor lugar do mundo, tem a melhor natureza do mundo, tem o melhor ar do mundo. É esse tipo de culto à natureza, certo? Eu sou do romantismo, porque eu acho que é, né? Bom, eu também não conheço outros lugares, mas eu acho que é. Mas era um culto à natureza, sim. Então, quem já leu o poema do Gonçalves Dias, que eu passei para o terceiro ano, já passei, parece que para o segundo também, ele faz esse culto à natureza. Na minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, então é esse o culto, né? Isso é bem romântico, bem romantismo. Formas de evasão, sonho, fantasia. Então, no primeiro não se sonhava. Você vivia uma realidade dura. Agora você pode viajar na maionese. Esse é o sonho que ele fala, tá? Você pode viver o culto do passado. Esse culto do passado é que muitos escritores eles trouxeram assim, aquelas aquelas cantigas de cavalaria, né? Eles trouxeram assim, fizeram alguns poemas, né? Disso aí. E a liberdade artística é que você poderia escrever e falar sobre o que estivesse te incomodando. Você estava livre, ainda mais dentro de um artigo daquele, né? E o nacionalismo. Então, esse nacionalismo eu digo que é uma das principais características do romantismo é a liberdade artística e o nacionalismo, porque o nacionalismo é você amar demais a tua pátria. E o Brasil precisava disso. Ele precisava de uma característica e de um culto a ele mesmo, né? Aí aqui indianismo. Alguém nos representa. Não tivemos a Idade Média. E quem nos representa? Então, nós não tivemos aqueles cavaleiros medievais igual na Europa, né? Igual quem estudou comigo lá no trovadorismo, que eu mostrei como é que era o trovador, como é que era o cavaleiro. Né? Aqui no Brasil não existiu isso, então nós não tivemos essa representação. Então, quem iria nos representar? O índio. Frequentemente aparece nas obras. Não será um índio verdadeiro, pois será alto, caucasiano, nariz fino. É que por influência portuguesa, eles fizeram um índio lá na cabeça deles, um índio que não, assim, o estereótipo dele não condiz com o nosso índio verdadeiramente dito, né? Propriamente dito. Estereótipo do nosso indígena totalmente diferente, ou seja, a nossa realidade era diferente, mas essa imagem do indígena era uma influência portuguesa. Aí, para quem não sabe o que é caucasiano, é indivíduo de pele branca e clara, tá? Aí eu trouxe, né, 3 indicações de livros, que é o 1808, que vai falar sobre a chegada da família real aqui no Brasil, Dom João VI e sua esposa, que ela era manca, bigoduda. Depois o 1822, que vai falar sobre a independência do Brasil, né, que Dom Pedro II já é o filho do Dom João VI, que ele vai lá e grita independência ou morte, né? E mais o livro que vai falar sobre a queda da Bastilha, que é A Sombra da Guilhotina. Ele é interessantíssimo, tá? São livros assim interessantes. Mas assim, o meu foco é assim, por que eu trago livros e parece assim que eu estou dando uma aula de história? É para que vocês se situem quando que essas escolas literárias elas aconteceram, né? Porque você tem que saber o contexto histórico. Se você não souber o contexto histórico, não vai adiantar nada. Você vai ficar perdido. Você não vai. Você tem que entender o porquê aconteceu aquilo. Né? E nós precisávamos de heróis. E quem era o nosso herói? O indígena. Só que o nosso herói sempre perdia o coitado, né? Ele sempre se dava mal. Porque ele teve, e realmente na realidade, eu acredito que sim, porque ele teve guerras com os espanhóis e os portugueses e na maioria das vezes ele acabou perdendo, né?
Outra indicação de livro é o livro Iracema, tá? Pode ler, muito bom. Tenho ele também, ele tá por aqui, eu não vou levantar para pegar ele, esqueci de pegar, ele tá... Ah, eu acho que ele tá aqui. Vamos ver, peraí. Não, ele tá lá do outro lado, eu não vou levantar para pegar. Mas eu posso colocar no grupo depois, tá? Então, e o que eu passei para vocês agora é sobre o indígena Jucapirama. Ele vai falar de uma cultura indígena, não é? E isso aí é no romantismo. E é muito interessante isso aconteceu. Então, a gente fica sabendo um pouco da nossa cultura. No tempo dessa escola literária, em que época isso aconteceu. Tá? Já vi muitos alunos também dizerem assim, mas eu não estava aqui, eu não quero saber o que aconteceu antes, mas isso é cultura, isso é conhecimento, isso adora cair no Enem, tá? De praxe. Quem vai fazer vestibular também cai muito em vestibulares, tá? Certo, pessoal? Então, qualquer dúvida, reduzir o máximo, tá? O conteúdo, porque o romantismo ele tem primeira, segunda e terceira fase. Eu não cheguei a não passar. De repente, eu até faço um mapa cerebral aí e posto no grupo, certo?